ele correspondesse em campo. E nós temos aqui as aspas do seu Marcão, que é empresário e pai do Gerson, sobre a não valorização do Flamengo em cima do futebol do jogador de seleção brasileira que está arrebentando com a camisa do Flamengo, o Gerson. Abre aspas para o seu Marcão. Acho que quando nós chegamos ao Flamengo, chegamos em uma época difícil, complicada, e estávamos vindo na primeira vinda da Fiorentina. Gerson era da Roma, tínhamos contrato. Ele foi emprestado à Fiorentina e não quis retornar ao time da Roma. Decidiu vir para o Flamengo, clube do coração dele. Todos do Brasil me ligaram. Nós nunca exigimos milhões, trilhões para atuar no Flamengo ou em algum clube. O que eu falo com os diretores é o seguinte: você faz uma proposta para o Gerson, tanto para o clube e para ele. Não vou dizer se está muito ou pouco, mas se ele performar em campo, você tem a obrigação de valorizar. Viemos para o Flamengo em 2019, fizemos aquilo tudo que fizemos. Nunca falei, mas vou falar hoje. Quando sai do Flamengo, o Gerson sai com o mesmo salário. Nunca cheguei para a diretoria exigindo nada, mesmo ganhando tudo. Em 2022, o Gerson tinha levado o time para a Champions. Quando chego ao Flamengo em 2023, o Gerson teve que abrir mão de salário. Largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei comissão toda. Ele abriu mão do salário. Eu falei o mesmo para a diretoria. Não estou questionando o que estão oferecendo. Se o jogador performar, vocês têm que ver a valorização que merece. O que aconteceu agora? Gerson performou. Está se doando, jogando. Está fazendo o que tem que fazer. É profissional do clube. A valorização chegou? Não chegou. Digo isso, se acontecer situação de ir para outro clube, a gente pode ter certeza, nós vamos. O Flamengo precisou em 2021, não tem jeito, tem que ir. Gerson vai fazer 28 anos. Sou funcionário do Gerson. Gerson já mostrou o quanto é Flamengo. Eu jamais quero sair do braço de vocês. Mantenho a minha palavra. Falei para vocês. Gerson não joga em nenhum clube brasileiro. Pode vir qualquer proposta, a gente não vai. Se você está na empresa, faz trabalho de excelência, você não vai querer reconhecimento? O Gerson é um dos salários, do pelotão de elite. Não quero saber quanto um ganha, mas é um dos menores. A situação está aí, fecha aspas. Então, o seu Marcão, pai e empresário do Gerson, cobrando uma valorização do Flamengo. Ele disse que não aconteceu essa valorização. E na noite de quinta-feira, isso até caiu como, essa informação, essas aspas, caíram como uma bomba lá pelos lados do Flamengo, nos bastidores do Flamengo, Vanderlei. Ninguém esperava esse tipo de fala. Eu acho que ele deve estar falando isso mais para o Landim, né? Porque o presidente, o novo presidente, o BAP chegou faz 2 meses. E outra coisa, o Gerson está jogando demais. Está muito bem, capitão do time. Tem prestígio junto à torcida e, imagino, seja muito respeitado no clube. Eu não sei se era necessário esse pronunciamento do seu Marcão, com todo o respeito. Eu não sei, eu acho que com o prestígio do filho dele, com o futebol que ele está jogando, se ele bater na porta lá do Boto ou na porta do presidente, ele vai ser recebido com muito entusiasmo, com muito respeito. Ou até o seu Marcão. Para tentar um reajuste, uma equiparação, digamos assim, com os maiores salários do Flamengo. Imagino, só acho. Até pelo fato de uma diretoria ter acabado de assumir, ainda está se ajeitando aí. Eu acho que foi com todo o respeito, a não ser que tenha um fato que eu desconheço. Acho que não foi um exagero esse pronunciamento público. É levar, digamos assim, um ambiente negativo, ou de discussão, ou de crise, para um lugar que não deve estar precisando disso, né, nesse momento. Então, eu acho que eles vão acertar. O Gerson tem jogado muito bem, bom jogador, respeitado, enfim. As coisas se ajustarão. Acho que o seu Marcão talvez tenha dado esse recado para a gestão passada, que demorou para reconhecer alguma coisa. É isso. E não é algo novo. Aí. Porque em 2022, seu Marcão já havia demonstrado muita insatisfação com o Olympique. O agente esbravejou contra o técnico do time francês à época, Igor Tudor, que deixou seu filho no banco de reservas por 3 partidas seguidas. E mesmo após o Gerson, né, ele veio de uma temporada boa com o Sampaoli lá no Olympique, o Sampaoli sai, entra esse novo técnico e teve uma temporada bem sucedida.
Só que na temporada seguinte chegou um outro comandante e o Gerson ficou no banco de reservas e isso gerou insatisfação por parte do seu Marcão. À época, ele disse que a atitude do técnico impedia eles de sonharem com uma vaga na Copa do Mundo de 22. Ele havia dito que o jogador iria procurar outro lugar para jogar. E até naquela pré-temporada do Olympique, uma discussão do Gerson com o técnico chegou a ser revelada pela imprensa francesa. Então, não é algo novo, não é a primeira vez que acontece. A gente recuando aqui em 2022, Flávio Prado, como disse o Vanderlei, um assunto que poderia ser tratado internamente, acabou indo para a imprensa, para os microfones, e agora a gente está comentando aqui no programa. Então, aí você tem que ver duas situações, né? Uma, isso aí foi mais uma maneira de pressionar o Flamengo? Pode ser. Né? Vou fazer um barulho aqui e o pessoal vai. Ainda mais a mídia, a gente adora essas coisas, né? Então, gera muito uma coisa a mais para você não precisar falar de futebol. Aí você fala do etc., que é o que a gente mais faz, a bem da verdade. Então, é mais um motivo para pressão. Eu não sei quanto o Gerson ganha, não tenho interesse nisso, é um assunto dele. Realmente, performance ele está entregando, sem dúvida. E também tudo foi tratado com a direção anterior. Mas entendo também que essas coisas têm que estar no papel, né? Tem que estar metas. Aí não adianta performance. Meta, o que é performance? Performance é X jogos como titular, capitão do time, convocação para a seleção. Porque performance é uma coisa muito, né? Como foi dito lá no Olympique de Marseille. Um técnico colocava, o outro não colocava. Performance é uma questão muito subjetiva. Então, talvez não precisasse, não. Já que o seu Marcão é o empresário do Gerson, acho que ele deveria ter colocado metas claras mesmo. Olha, se o Gerson fizer X gols, se o Gerson jogar X partidas, se ele virar capitão, se ele for para a seleção, metas claras. Porque realmente é uma coisa muito subjetiva. Mas cada um tem que cuidar do seu interesse, óbvio. Nada, imagina, vou achar errado o pai cuidar do assunto do filho ou o empresário cuidar dos assuntos do empresariado? Claro que não. Mas acho que é um assunto que eles vão ter que resolver internamente. Só acho que, assim, muito subjetivo dizer performance. O que é performance? No meu conceito, o Gerson é talvez hoje o principal jogador do Flamengo, já há algum tempo. Esse é o meu conceito. O BAP pode falar, não acho que está tudo isso, não. Não é? É uma coisa muito subjetiva. E a gente trouxe aqui à tona e relembrou essa passagem de 2022, o Gerson insatisfeito lá na França, ele retorna para o Flamengo, ele quis voltar para o Flamengo, na França recebia em euros, e eu acho também que quando é assim tem um ponto no meio dessa discussão, quando é assim, o jogador quer retornar ao Brasil, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa, de repente, é uma negociação, são os dois lados, até o próprio pai do Gerson, o empresário dele, falou isso, né?